Com a ajuda da história, podemos compreender um pouco mais o mundo e a sociedade que vivemos. Com a ajuda da história, também posso saber por que tem Ibrahim no nome. Enfim, a história está em tudo. Existe história da matemática, história da biologia, da física e também história da história. Olá, pessoas históricas, eu sou Milena Ibrahim e como vocês perceberam, a história é muito importante, mas sabendo o que ela estuda, fica mais fácil ainda de entender a sua importância. Então, a história com H maiúsculo é a ciência histórica que estuda as sociedades humanas, os grupos humanos ao longo do tempo. Isso significa dizer que a história não estuda simplesmente isso aqui, por exemplo, ou isso. A história, na verdade, estuda as pessoas e por isso é considerada uma ciência humana. E se faz isso a partir do que as pessoas produzem ao longo do tempo, sejam coisas materiais ou imateriais. Por exemplo, quando falamos de história da biologia, história da internet ou história das epidemias, estamos falando das pessoas que estão ligadas a esses assuntos. Por exemplo, são as pessoas que estudam a vida, estudam a biologia e fazem essa ciência. São as pessoas também que criaram a internet e, apesar aí no contexto das epidemias, nem sempre se referir a algo que esteja ligado diretamente à ação humana, mas a partir também da interferência dos humanos na nossa sociedade, no mundo, pode facilitar para o aparecimento de doenças, para a preservação delas ou então também para o combate dessas doenças. Então, neste contexto, um conceito muito importante é o de cultura, que dependendo de alguns estudiosos vão significar coisas um pouco diferentes, mas aqui significa compreende tudo o que os seres humanos produziram ao longo do tempo. Então, tudo que os seres humanos produzem, sejam coisas materiais ou imateriais, pode ser considerado cultura. E isso ajuda a entendermos as sociedades humanas, o que elas produziram, sua relação, por exemplo, com o mundo, a natureza que vive e também com os outros animais. Então já temos aí o foco da história e de como ela faz, que é estudando tudo que as pessoas produziram, sejam documentos escritos, documentos de instituições, então documentos oficiais, de governos também, seja dança, construções, também a mentalidade das pessoas da época sobre o mundo à sua volta, mapas, pinturas, desenho, oralidade. E todas essas coisas que eu citei são chamadas de fontes históricas. Primeiro, porque são feitas pelas pessoas ou estão ligadas à sua atuação. E segundo, porque são trabalhadas e analisadas pelos historiadores e pelas historiadoras. Como são fontes variadas, então existem vários métodos, que são os meios e as formas de se estudar e analisar essas fontes. E como vocês perceberam, a partir também do desenvolvimento das transformações da história como ciência, não só os documentos escritos que são os utilizados atualmente pelos historiadores, mas eles são muito importantes ainda e são os que normalmente são utilizados na academia, na pesquisa histórica. Outros dois conceitos são importantes para entendermos as sociedades humanas, que são tempo e espaço. Eu falei anteriormente que os historiadores estudam as sociedades humanas ao longo do tempo. Esse tempo seria o passado, mas os historiadores têm uma relação diferente com esse passado. Primeiro, porque não estudamos só acontecimentos, sociedades muito antigas, um passado muito distante, também estudamos coisas que estão ligadas e mais próximas de nós. E quando pensamos no passado, ele está muito ligado ao presente, porque é a partir do presente que estudamos o que já aconteceu. Então, os historiadores estabelecem uma relação diacrônica do tempo. A partir dos seus estudos, suas pesquisas, eles vão construindo os acontecimentos ao longo do tempo no presente. O outro conceito é o de espaço. Sempre que estudamos as sociedades humanas, estudamos elas no contexto específico de tempo, mas também de espaço, de local. Estudar as sociedades humanas no seu contexto espacial específico também é muito importante para entendê-las. Então, se estabelece uma relação sincrônica dessas sociedades humanas. Essa relação é importante para entendermos os contextos específicos, os contextos históricos dessas sociedades. Vou dar um exemplo aí para vocês entenderem um pouco melhor. Quando a gente estuda sobre a escravidão negra no Brasil e também no mundo, para a gente entender melhor sobre essa situação, é importante entender os processos históricos que levaram a esse tipo diferente de escravidão
e também o contexto histórico específico, espacial, dessa escravidão negra no Brasil. Então é importante a gente saber também as diferenças para poder ter um arcabouço melhor aí do assunto que a gente está estudando. E para vocês entenderem ainda mais sobre esses conceitos, eu vou mostrar agora o sistema acadêmico do meu curso, que fala sobre a profissão de historiador. Aqui diz: ao historiador compete o estudo das sociedades humanas, sua organização e mudança. O profissional da história busca não apenas preencher pela pesquisa as lacunas na informação básica sobre as sociedades humanas, como também encontrar explicações generalizadas para os grandes processos de transformação histórica. Ao licenciado em História, compete ensinar os cursos de primeiro e segundo graus. Essa descrição, então, está nos falando que os historiadores precisam tanto analisar os contextos específicos de cada sociedade e grupos humanos, ou seja, analisar as particularidades dessas sociedades, mas também ter a capacidade de generalizar, trazer informações gerais sobre essa sociedade, mas também sobre os processos históricos ao longo do tempo. Então, os conceitos de diacronia e sincronia são muito importantes para entendermos as sociedades no geral. Já vimos aí o que a história é e, consequentemente, o que ela estuda, mas também é importante saber o que a história não é. A primeira coisa é que a história, e na verdade o que ela estuda, não é como uma novela. Normalmente, nas novelas, nas séries, vemos mais claramente as intenções e as concepções dos personagens. A gente até percebe dicotomias das características desses personagens, mas a história está falando de pessoas, e pessoas na vida real são muito mais complexas do que as películas, os filmes e séries que assistimos. Nós vivemos, então, e agimos de diferentes formas no mundo, e isso é levado em consideração pela história. Então, somos seres ativos que atuamos de diferentes maneiras nessa história e somos complexos. Outra coisa é que a história não é linear, não se resume aí, a acontecimentos que vão se sucedendo um após o outro. É importante também para a história entender, por exemplo, as concepções de uma sociedade na sua própria época, o que eles pensavam sobre a história, o que eles pensavam sobre o mundo que viviam e também o que eles almejavam ou pensavam sobre o futuro. E falando de futuro, uma coisa que a história também não é evidente. A gente não estuda a história para saber o que vai acontecer. É claro que é importante entendermos as sociedades, para podermos ter mais clareza para agir no mundo, no contexto onde vivemos, mas a história ela não vai nos dar uma amostra do que será a sociedade. E isso tem relação também por aquilo que eu já falei anteriormente, que os seres humanos são complexos. E também, porque os seres humanos não controlam o mundo em que vivem. Então, tem coisas que não dependem das ações dos seres humanos. Ou então, coisas que a gente não vai poder prever só porque estudou os acontecimentos passados, ou então procura entender a nossa sociedade. Mas também é interessante nessa relação da história com o presente, com o passado, mas também o que a gente quer e pretende para o futuro. Outro aspecto importante é que a história não estuda tudo o que já aconteceu. Primeiro porque é humanamente possível estudar tudo o que aconteceu ao longo da história, até porque a gente não tem à disposição toda a cultura produzida pelas sociedades, e também porque o estudo da história é sempre um recorte dessa história, é sempre um recorte dos acontecimentos das sociedades. Como então não dá para estudar tudo, entender sobre tudo, os historiadores e historiadoras sempre fazem seleções do que querem estudar e fazem muito isso também a partir do presente, de problemáticas do presente. Mas não é porque essas problemáticas se dão no presente que podemos forçar as nossas fontes e as sociedades que estudamos para poder se adequar ao que a gente pretende nessa pesquisa. Um último aspecto é que a história não se resume a datas e fatos históricos. Eles são importantes, são marcos interessantes e até uma forma didática da gente entender um pouco mais sobre a história, mas eles também são construções históricas. É típico do ser humano fazer delimitações, mas essas delimitações também revelam escolhas, revelam privilégios de acontecimentos específicos em detrimento dos outros. A escolha, então, de fatos históricos e datas específicas podem privilegiar formas de ver e compreender o mundo e até de simplificar as sociedades humanas. Por isso, então, a história não só compreende fatos e datas específicas,
mas também compreende a interpretação. Então, os historiadores e as historiadoras não somente escolhem fatos históricos específicos e delimitam datas importantes, mas também eles interpretam a sociedade no seu tempo e também através das fontes históricas e dos seus estudos, eles procuram entender o que está por trás dos acontecimentos, das ações das pessoas ao longo da história. Já vimos aí um pouquinho o que a história é e o que ela não é, e isso nos ajuda também a compreender melhor como estudar a história. Então a primeira dica é que você volte ao vídeo que eu fiz de como estudar, porque ele serve também para como estudar a história. Então foque em fazer atividades práticas como questões, simulados e até questões do Enem ou outros tipos de concurso para você estudar a história, e também foque em fazer repetições espaçadas sobre aqueles assuntos que você está precisando estudar. A segunda dica que dou é que você contextualize o que você está estudando. Então faça duas análises. Uma análise externa, que é justamente entender quem é que produziu o conteúdo que você está lendo, ouvindo, assistindo, qual é o tipo de conteúdo, onde foi publicado, quando foi publicado, qual é o público específico que foi destinado àquele tipo de conteúdo, o que está, por exemplo, acontecendo também no Brasil e no mundo, quando foi publicado aquele conteúdo, também o impacto dele. A outra análise é uma análise interna, do conteúdo em si. O que o autor quer passar com aquele conteúdo, quais são os tipos de argumento que ele sustenta a sua ideia central. Isso tudo é importante para você ter um contexto melhor do que você está estudando. E a terceira e última dica é que vocês tornem seus estudos mais interativos. Nós somos pessoas visuais e também possuímos memória fotográfica. Então, quando você utiliza algumas coisas mais interativas, como mapas, desenhos, fotografias, isso ajuda a se situar ainda mais no assunto que você está estudando. Então, por exemplo, se está estudando Roma, pesquise ali um mapa que represente Roma, o Império Romano no período, e que ajude você a se situar mais no assunto que você está trabalhando, que está estudando. Se está estudando sobre a pré-história, pesquisa algum conteúdo aí legal, bacana, que te ajude, de alguma forma, a entender melhor, além dos textos, além de responder questões. Então, pessoas, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenha ajudado vocês a compreender e amar mais a história. Não deixem de curtir, de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. E também, quem não é inscrito, não deixe de se inscrever. E até o próximo vídeo.